voltando aqui então, a notícia. O pagamento de pensões com valores de até entre 39 mil e 60 mil, de 39 mil a 60 mil reais, filhas de ex-servidores públicos, esse pagamento custa por ano 3 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União já identificou nesse contingente 4 mil mulheres que recebem o benefício de forma irregular. A CGU cruzou dados de cartórios e descobriu que 2.300 mulheres se casaram ou mantêm união estável. E outras 1.700 ingressaram no serviço público. E por que esses detalhes aqui? O casamento, união estável ou ingresso no serviço público? Porque essas condições são vetadas às beneficiárias. Porque elas recebem pensão porque não tem nenhuma outra fonte de rendimento. A pensão para as filhas solteiras de servidores de algumas categorias, olha aqui, como diplomatas, auditores fiscais e desembargadores, ela foi instituída em 1958. Em 1990, o governo deixou de reconhecer novas beneficiárias, mas a pensão continua a ser paga a quem já recebia, como 2 filhas do poeta Vinícius de Moraes, que foi servidor do Itamaraty. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Sabia disso? Filha do Vinícius. Filha do poeta e compositor Vinícius de Moraes, Georgiana de Moraes recebe todos os meses 13 mil reais. Na condição de filha do diplomata, que é uma carreira menos conhecida do Vinícius, porque o Vinícius, se não me engano, ele foi punido pelo AI-5 e teve que se aposentar. Ela ganhou o direito de ser remunerada pelo Estado brasileiro após a morte de Vinícius em 1980. E assim como Georgiana, 60 mil filhas de ex-servidores públicos recebem pensão de até 39 mil reais por mês por serem solteiras. A despesa custa aos cofres públicos 3 bilhões de reais. Uma auditoria do governo identificou que 4 mil mulheres burlaram a legislação que lhes garantiu o benefício, mas segue recebendo a mesada. É aí que está. É aí que me parece que está tudo. A questão aí. A burla, a esperteza. O pente fino da CGU cruzou dados e descobriu, então, que 2.300 beneficiárias se casaram ou mantêm união estável. É claro que elas não se casaram, elas mantêm a união estável. O casamento aqui não tem o casamento dentro da... Se amigou. Se amigou. Se amigou, sim. Antigamente se dizia se amigou. Não sei se isso é politicamente correto ainda ou não. As pessoas ficam amigas, né? Eu acho que não é politicamente incorreto. Lá em Viamão se diz, olha, eles se juntaram também. Tem, então, eles descobriram nesse cruzamento de 4 mil mulheres que burlaram a legislação. Das 60 mil, hein? 60 mil
filhas de ex-servidores. Então eles cruzaram agora esses dados aí e descobriram 4.000 mulheres em situação irregular. 2.300 que se casaram ou têm união estável, logo têm família, têm sustento, e outras 1.700 que ingressaram no serviço público. Os pagamentos irregulares resultam num prejuízo de 145 milhões por ano para essas 4.000 pensões aí. 145 milhões de reais por ano. O que acontece aqui é o seguinte, e por que houve essa irregularidade? Porque quando foi instituída a pensão, como eu tinha dito, é para impedir que uma filha solteira de um servidor, isso é uma legislação específica para servidores públicos, ficasse abandonada. Imaginemos eu tive um caso na minha família, por exemplo. Eu tive uma prima, filha de um irmão da minha mãe, era filha única, e ela sempre teve problemas. Ela nunca casou, problemas que eu digo de sintonia fina. Tinha um pequeno desequilíbrio. Era muito ativa, mas ela era filha solteira. Ela viveu a vida inteira com os pais. Minha prima irmã, ela morreu numa clínica depois. E foi o dinheiro da pensão que pagou a clínica para ela. Então é um caso real. Mas esse é um caso de filha solteira mesmo, que dependia totalmente desse salário do pai, dessa pensão que o pai deixou para ela. Esse é um caso real. Agora, agora tem a burla. Por exemplo, e aqui está o caso específico, a filha do Vinícius de Moraes, que recebe, eu estou lendo aqui, está o nome dela aqui, está na reportagem, não tem? Ela recebe 13 mil reais por mês. A Georgiana. Pensão que o pai deixou. Aí a auditoria constatou que a Georgiana vive atualmente com um companheiro que se apresentou como Carlos Alberto. Ao jornal O Estado de São Paulo, ele disse que os dois são casados. Ele com a Georgiana. Ela confirmou que os dois moram juntos há muito tempo, mas negou o matrimônio. Questionada sobre as condições da união, pagando salário para ela, ela já não atendeu mais a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Tá. Outra filha de Vinícius, Maria Gurjão de Moraes, recebe pensão pela morte do pai desde os 10 anos. Hoje, com 53 anos, ela recebe também R$ 13.684. O advogado dela foi procurado, mas não respondeu. As irmãs e outras beneficiárias tiveram a mesada cancelada em 2016, após uma auditoria do TCU considerar irregular o pagamento a mulheres que possuíssem renda própria, como emprego na iniciativa privada ou atividade empresarial, por exemplo. Georgiana é psicóloga, cantora e empresária. E a Maria, irmã dela, é empresária nas áreas de cultura e publicidade. Então elas têm renda. Elas fogem do espírito que criou essa lei. Que é o pagamento de uma pensão para quem ficasse órfão e não tivesse. Por isso, especificamente para mulheres solteiras, que não casaram, que não tiveram um companheiro, não puderam montar uma família e viveram sempre sob as condições financeiras do pai, ou da mãe, no caso do pai. Então tá aí, ó.
A decisão do TCU, que cancelou a pensão para as irmãs e outras beneficiárias, foi suspensa menos de 2 anos depois pelo ministro Edson Fachin. O ministro afirmou que o Tribunal de Contas não poderia retirar um benefício previsto em lei e determinou a volta do pagamento às filhas dos servidores, mesmo se elas trabalhassem. Com isso, a mesada foi retomada e as beneficiárias também receberam valores retroativos. No caso das filhas de Vinícius de Moraes, cada uma recebeu R$380 mil. Porque tiveram... O TCU entendeu que havia uma burla ali. Elas estavam recebendo indevidamente a pensão por força da filosofia, da hermenêutica, eu acho que essa é a palavra certa, que criou a lei. Era para beneficiar pessoas que não tinham nenhuma outra renda, para que não ficassem realmente órfãs e sem qualquer tipo de rendimento para se sustentar, né? No mês passado, o governo gastou 235 milhões com as 60 mil filhas solteiras de ex-servidores, de acordo com dados do Ministério de Gestão e Inovação dos Serviços Públicos. A despesa anual de 3 bilhões bancaria, durante um ano, 180 mil aposentadorias do INSS, no valor de R$ 1.302, pagas a quem tem 15 anos de trabalho e 60 anos de idade. Eu vou mais longe, eu estava fazendo umas contas aqui. Eu gosto muito de fazer essas contas. Esses 3 bilhões de reais dariam para construir hospitais ao custo de R$1 milhão por leito. R$1 milhão. Isso é um custo e é um cálculo generoso. Porque eu estava vendo aqui que o governo da Bahia, em 2017, inaugurou um hospital com 255 leitos e custou 150 milhões. Em 2017. Eu estou exagerando tudo, botando 1 milhão por leito. Com 3 bilhões você tem condições de ter. Você terá 3 mil leitos em hospitais de alta complexidade. Alta complexidade. No mínimo com 10 especialidades. No mínimo com 10. 3 mil leitos dá para fazer 30 hospitais de 100 leitos cada um, com essa mesma complexidade. Não é isso? 30 hospitais, 300 hospitais com 100 leitos cada um. Deixa eu fazer uma continha rapidinha aqui. O Otto não está aqui agora, mas deixa eu fazer. É porque ele me ajuda nessas contas aqui, para não sair do ar. Mas é fácil de fazer aqui. Eu gosto muito de usar essa comparação aí. Então, eu falei em 300... são 3 mil leitos. Você faz 100 hospitais com 300 leitos cada um. Não, desculpe, a conta está errada aqui. Você pode fazer com 3 bilhões, você pode ter a 1 milhão o leito, você pode ter 3 mil leitos. 3 mil leitos. Com esse 3 bilhões por ano, hein? Então, 3 mil leitos, você pode fazer 100 hospitais com 30 leitos cada um. É isso aí. Eu falei 300 leitos com 30 leitos cada um.
Você pode fazer 50 hospitais com 60 leitos. Então, veja a quantidade de dinheiro. Eu tenho aqui um lote de 3.000 leitos hospitalares. 3.000 leitos hospitalares. Ao custo de 1 milhão cada leito. Nós chegaremos a 3 bilhões, que é o que o governo paga de pensão para filhas solteiras. O governo da União só. Estou falando só na União. Não estou falando aqui do IP, porque eu não tenho esses números do IP aqui. Mas veja, então, se poderiam construir, né, esses hospitais aí. 3.000 leitos por ano a União poderia entregar se deixasse de pagar essas pensões irregulares aqui, né? Então tem essas distorções, digamos assim, né, com o salário porque somos nós que pagamos isso aí, né? Essa atriz da Globo, por exemplo, quanto é que ela recebia? Essa atriz da Globo, Otto? Quanto é que essa atriz da Globo recebia, que tu me dissesse 50, não era 59 mil, qualquer coisa assim? Não, eu não tenho os valores, Rogério, sobre quanto que ela recebia. Teria que dar uma pesquisada aqui na transparência. Não. Mas chega ao teto. Pode ter certeza. Eu pensei que tu tinha me dado o valor, mas tudo bem, mas olha aqui, ó. É a mesma coisa, ó. A mesada começou a ser paga às filhas de funcionários públicos no governo de Juscelino Kubitschek, em 1958, quando foi aprovada a Lei 3.373, com a justificativa de que as mulheres não poderiam se sustentar sem pai ou marido. Olha que coisa machista, hein? Aí não teve feminismo nenhum aí, né, pelo jeito. Depois disso, apesar das mudanças sociais e dos costumes, a pensão foi mantida. Em 1990, o governo deixou de reconhecer novas beneficiárias, mas a mesada continuou para quem já estava na folha de pagamento. É o tal direito adquirido, né? Recebem benefício filhas solteiras de ex-juízes, auditores fiscais, defensores públicos, escrivães, procuradores, delegados, desembargadores, assistentes jurídicos, peritos, professores e policiais. Há ainda as filhas de diplomatas, ministros de Estado e ministros do Supremo, do STJ e do TCU. Ao Estado, a Ana Maria, não sei quem é a Ana Maria aqui, está na reportagem aqui, disse que passou a vida inteira sozinha e é solteira. Eu gostaria de ter casado e de ter tido filhos, mas lamentavelmente não tive essas coisas. Ela recebe 27 mil reais todos os meses, 27.369. Bom, é solteira a vida inteira. Se ela não tem outro emprego, né, é uma pensão. A dentista Elisa, não vou dar o nome dela, de 53 anos, é filha do ex-auditor fiscal, é filho de um ex-auditor fiscal, também não dá o nome, da Receita Federal. Tinha 12 anos quando o pai morreu e herdou dele uma pensão. Desde então ela recebe um benefício de R$ 26.075. Mas ela é dentista, ela tem uma profissão, ela se sustenta. Mas essa pensão entra. E aí é que nós temos, então, essa quebra de ética, né? Digamos assim. Porque a pensão, e o nome é claro, não é aposentadoria, é pensão. Pensão para a pessoa se manter. E não é uma aposentadoria. Mas agora o Fachin diz que não, que quem recebia vai continuar recebendo. Mesmo que se descubra que essa pessoa hoje tem uma atividade profissional de alta remuneração, ou casou com um homem rico.
mas ela continua recebendo a pensão. E 3 bilhões são gastos todos os anos, quando o governo poderia entregar todos os anos 3.000 novos leitos hospitalares ao custo de R$ 1 milhão cada leito. É uma conta boa de fazer, né? É uma conta não é difícil de fazer. Generosa, um belo hospital. Você podia construir aí, né? Você podia construir por ano, então, 10 hospitais, né? De 300 leitos cada um. Aí nós teríamos a conta certa. Aí nós... Já pensou? Todos os anos o governo entregar 10 hospitais com 300 leitos. Ou 30 hospitais com 100 leitos cada um. Fica mais ainda. Né? Fica mais. 30 hospitais com 100 leitos cada um. Seriam todos os anos isso, hein? Era só cortar esses 3 bilhões aqui. E dizer, olha aqui, a partir de agora essa verba aqui está destinada para a saúde. 30 hospitais. Com a mais alta complexidade, né? De atendimento, Seria bom, né? Seria tão... Tá aí um bom dinheiro para a saúde. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que o ouvinte mandou aqui? Hoje eu acordei me sentindo filha solteira de embaixador, onde eu levo o boleto para carimbar e receber o benefício. Diz o Paulo Eduardo de Petrópolis. Seria mais fácil, muito fácil acabar com a farra das pensões. Bastaria o STF dizer que não existe direito adquirido à imoralidade. Mas nisso eles não se metem. Bom. Diz o Diego de Porto Alegre. Esse benefício para filhas solteiras e donas de casa é do tempo do Ariri Pistola. Hoje praticamente todas as mulheres trabalham e a lei do concubinato acaba com a farra da grana pública fácil. Gil, da Hípica. Né? Então é isso aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu conviver sob o mesmo teto com uma companheira e o Estado afirma que eu sou casado, mas se uma pensionista conviver com alguém, o Estado não reconhece o casamento, é difícil. Não entendi. Não entendi essa daqui do Paulo Camozato. Se eu conviver sob o mesmo teto com uma companheira, o Estado afirma que eu sou casado. Tá. Mas se uma pensionista conviver com alguém, o Estado não reconhece o casamento. Tá. Pois é, mas o Estado, no momento em que descobre esse concubinato, digamos assim, e que uma pensionista está sendo sustentada pelo marido, o Estado corta, ou deveria cortar. É que o Fachin mandou dizer que não pode cortar. O ministro Fachin disse que não pode retirar um benefício previsto em lei e determinou a volta do pagamento das pessoas. O Estado tinha cortado, o TCU tinha cortado. O Tribunal de Contas, aí o Fachin falou, não, ela tem que continuar recebendo. O ouvinte mandou aqui tem umas mensagens que eu realmente não consigo entender. Aí fica difícil para que eu possa ler. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Mendels, que essa lei essa lei das filhas de militares, eu acho, já é até uma incoerência nos dias atuais. Esta lei era para ajudar as filhas que não conseguiam se casar e trabalhar na época era ser dona de casa. Hoje, com os direitos iguais, isso é até humilhante. Só falta achar uma destas filhas sendo feminista, diz o Tito Kaiser.
Eu tenho a impressão que isso foi suspenso, Tito. As filhas de militares já não recebem mais isso aí. Desde 1990, se não me engano. Elas não recebem mais a pensão. As que estavam recebendo, antes de 1990, continuam recebendo, porque o FAQIM determinou. Mas não há mais esse benefício aí para filha de militares, até onde eu sei. Mas hoje, por exemplo, vamos imaginar hoje, a filha de um alto funcionário do Estado, salário mais alto aí, topo de carreira, pode ser do Legislativo, do Judiciário, Tribunal de Contas, etc. A filha de um conselheiro do Tribunal de Contas aí. O conselheiro morre e ela vive na mesma casa, no mesmo apartamento onde o pai, solteira, está estudando ainda, não terminou o curso. Ela tem direito à pensão. Ela e a esposa, a viúva. Essa pensão vai metade para cada uma. Mas ela vai receber, se o IP conseguir, porque ela vai para o IP aí, até concluir o seu curso, se formar e ter uma profissão. Me parece que essa é a legislação atual aqui no Rio Grande do Sul. Agora, se ela casar, acaba imediatamente, porque ela passa a ter a proteção do marido. Ela passa a ter Ô, Rogério, ela não é mais dependente do pai. até 2001, a regra permitia que as filhas de militares continuassem recebendo indefinidamente as pensões, desde que continuassem solteiras, tá? Até Sim, 2001. sim, até 2001, então tá. Aí foi mudada uma medida provisória do Fernando Henrique, mas quem tinha o direito continua com o benefício. É isso aí. Então, E os militares que ingressaram na carreira antes da medida provisória também deixaram direito para as filhas. Então, se, por exemplo, se tu entrou na carreira em 2000 e vai para a reserva agora, vais deixar o mesmo direito para a tua filha. filha solteira, claro. Né? Entendeu? Bom, é que o ouvinte pergunta, e se essas E mulheres... tem gente, olha aqui, eu estava vendo uma coisa, teve um determinado mês em que a filha de um general da Marinha... Não, só um minuto. Não existe general da Marinha. Marechal, Não existe marechal da Marinha. Tá, eu estou aqui Marechal Está da Marinha. errado. Está lendo uma coisa errada aí. Tá, desculpa, mas eu não... Então, não estou lendo pelo texto que está na minha frente, tá? Ah, o texto está errado. Deixa eu ver aqui o que ele era então, tá? Ele pode ser almirante de esquadra. Pode ser. Porque Vamos tem ver aqui. o que acontece, só para esclarecer os ouvintes, é importante. Um erro desse me deixa doido. E, se não me engano, é almirante de esquadra, o equivalente a general de 4 estrelas. Assim como não tem general na Força Aérea. Tem brigadeiro do ar, brigadeiro não sei do que. Então, são nominações, eu não sei como é que explica, mas equivalente a general de 4 estrelas. Esses cargos têm a sua equivalência na Força Terrestre e no Exército. Mas não existe marechal da Marinha, nem general da Foi Marinha. ministro da Guerra Manuel de Azambuja Brilhante. Tá? Quando isso? 55. Tá. E A aí? filha dele recebeu, tá, a pensão do pai e mais de 2 ex-maridos que também faleceram e eram militares. Então acumulava. Ela acumulou. Tem uma viúva do Brizola que recebe 2 pensões de governadores. Né? 2. Exato. E a senhora que fez o meu parto em Viamão, a dona Tereza, ela recebia pensão da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Tinha até bem pouco tempo, tinha viúvas ainda, pessoas já faleceram, mas eu me lembro que na ocasião eu fiz uma reportagem contando isso aí. Tinha da Guerra do Paraguai, recebia pensão. Terminamos, né? Obrigado aí pela participação, ouvintes, né? Parabéns aí pela participação dos ouvintes aqui. Como dizem, entrou o direito adquirido. Isso é uma coisa que só existe no Brasil.